Boa tarde, eu me chamo Marcos de Jesus e a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre campanhas de incentivo para aumentar os resultados, tá? Mas antes de falar um pouquinho sobre a campanha de incentivo, queria aqui poder me apresentar para vocês, né? Eu com esse sotaque todo aqui, vocês podem até acreditar, mas eu sou paulista, né? De nascimento, mas de coração pernambucano, moro lá já há bastante tempo, sou casado e tenho, por enquanto, 4 filhos, né? Como vocês podem ver ali na tela, por enquanto. Por quê? Porque eu sou um caba novo, bonito, né? E ainda tenho muito potencial. Mas, brincadeira, né? No dia que o Brasil levou 7-1 da Alemanha, né? Por coincidência, eu também levei um 7-1, que foi a vasectomia que eu fiz. Eu estava lá internado no hospital e por lá eu fiquei. Bom, falando um pouquinho mais de mim, né? Assim, eu sou formado em administração, tenho alguns MBAs em marketing, gestão e trabalho há 20 anos na área de trade e na área comercial. Já trabalhei em várias empresas como Unilever, Bombril, Flashman Royal e Mondelez, sempre no Nordeste. E há 16 anos eu trabalho no Grupo M. Dias Branco, né? E atualmente estou como gerente de trade e marketing corporativo. E aí, para que vocês entendam e conheçam um pouquinho, né, dessa história, dessa minha trajetória, ela começa lá atrás, em 1997, eu comecei como promotor de vendas, né? Na verdade, eu comecei como repositor, né? Antes de ser promotor. E aí passei por várias funções, sempre na área de trade e na área comercial, como coordenador de merchandising, vendedor. Trabalhei como gerente de vendas, gerente comercial, gerente de vendas e distribuição. E hoje, como eu falei para vocês, estou como gerente de trade e marketing. Vou mostrar para vocês um pouquinho da empresa que eu trabalho, né? Talvez alguns de vocês possam não conhecer essa empresa chamada M. Dias Branco, né? A M. Dias Branco é uma empresa que tem hoje mais de 16.700 funcionários, né? Diretos, com 12 indústrias e 29 unidades de comercialização e distribuição. E ela atua, né, em várias categorias. Então a M. Dias Branco atua em biscoitos, massas, farinha de trigo, margarinas e gorduras, bolos e chocolates, snacks e torradas. E aí, algumas das marcas da M. Dias Branco, né? Acho que é mais fácil e fica mais familiarizado com vocês as marcas, né? Aqui na região sul, uma das marcas nossas, que é a líder de mercado, é a Isabela. E a gente também tem a Adria aqui nesse mercado. Um pouquinho de dados aí sobre a empresa, né, que eu trabalho. Uma empresa que é líder no segmento de massas e biscoitos no Brasil e detém aproximadamente 1/3 do mercado em que atua, tá? 32% em volume de biscoitos, em massas e 32,9% em biscoitos, tá? Falar um pouquinho da estrutura da área de trade lá na M. Dias Branco. Então eu tenho lá 3 coordenadores que inclusive estão aqui, né? Eu fiquei com medo, vai que ninguém quisesse ouvir um pouquinho sobre campanha de incentivo, eu trouxe os 3 caras que trabalham comigo, mais o meu analista, né? E aí pelo menos 4 pessoas estariam aqui me prestigiando, porque se nem eles tivessem, né, talvez seria péssimo para mim. Mas alguns analistas, supervisores, líderes de promoção, e é uma empresa que tem um time de merchandising em execução gigante, né? Hoje a gente tem aproximadamente 2.450 promotores no ponto de venda. Então é um exército poderoso, inclusive. Mas tenho certeza que os senhores e senhoras não vieram aqui hoje para conhecer da estrutura da empresa e falar de mim, né? Então a gente vai entrar agora realmente no tema, né? Como viabilizar campanhas de incentivo. E que elas, eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês da nossa experiência na M. Dias Branco, trazem resultados efetivos, tá? Mas antes de falar, né, de como viabilizar, existem vários pontos que a gente precisa considerar. Esses pontos são importantíssimos e fundamentais. Quando a gente pensa numa campanha de incentivo, a gente tem principalmente o alinhamento com os stakeholders, né, que são as pessoas envolvidas no processo. E aí eu não sei vocês, né, mas lá na empresa tem gente envolvida pra caramba. Eu preciso convencer desde o seu Moreira. O seu Moreira é o primeiro funcionário da M. Dias Branco, né, o funcionário número 1, que está lá com a gente até hoje. Ele já tem 60 e tantos anos de empresa, mas desde seu Moreira a gente precisa sempre trabalhar a área de DP, o RH, auditoria, jurídico, compliance, além das áreas das quais a gente atua, que é a área comercial e de marketing, né? Então assim, é muita gente interessada no negócio e assim, se não for uma coisa estruturada e organizada, a gente não consegue engajar todo mundo com esse objetivo. A gente precisa considerar qual é o investimento, quanto eu tenho disponível para fazer uma campanha de incentivo, bem como o que é que eu quero chegar, onde é que eu quero chegar com market share de volume e de share de exposição, né? Medindo também a quantidade de pontos extras, né,
que é algo que vai trazer muita rentabilidade e venda e volume para o negócio, né? A venda, como eu falei. Trabalhar a questão dos encargos, né? A gente hoje, mesmo com a reforma trabalhista aprovada recentemente, ela não está ainda em vigor. O sonho, o desejo de todos nós é que agora em novembro ela possa estar realmente valendo. Então até lá existem encargos e encargos altíssimos numa campanha de incentivo quando você resolve fazer o pagamento via folha de pagamento. E eu vou falar um pouquinho disso também. E principalmente, né? Com um time daquele tamanho como vocês viram, de 2.500 pessoas, não tem como não pensar, não tem como não falar em motivação. E, como toda empresa, né, aqui não é uma ONG, não é uma instituição sem fins lucrativos, né, a MDR Branco ela sempre visa a rentabilidade, o lucro. Então esses são os pontos mais importantes. Outra coisa super importante é como pagar uma campanha de incentivo. Né? Você faz, monta, mas como pagar essa campanha de incentivo? Que é outro calo que as empresas têm. Né? Eu trabalhei muito tempo como gerente de vendas e eu fazia campanhas com distribuidores, né, para o comércio indireto, e eu pagava muitas vezes a campanha de incentivo para os vendedores ou para os promotores do distribuidor, e esse dinheiro, esse prêmio, efetivamente não chegava a quem de direito, ficava ali pelo meio do caminho. Então, é sempre um ponto muito importante. Como que a gente vai pagar isso, né? E existem vários meios de como pagar uma campanha de incentivo. Desde folha de pagamento, através de brindes, de cartão de premiação, né? Site de compras e viagens. E nós, na MDR Branco, né, escolhemos o meio. Deixa eu ver se ele passa aqui o slide, que pelo que eu estou entendendo ele já foi mais do que está aqui embaixo. Agora voltou. Desculpa, gente. E nós, na MDR Branco, escolhemos, né, pagar através de folha de pagamento. Apesar de ser o meio mais caro de se pagar uma campanha de incentivo, porque, como eu falei para vocês, a gente ainda tem a incidência vigente dos encargos, né? Hoje, aproximadamente, se você não tiver uma campanha habitual, ou seja, uma coisa que não seja habitual todos os meses, você tem aproximadamente 38% de encargo. Então, quando você pensa numa campanha que você vai pensar que 40% vai para o governo, é algo assim, absurdo. Porém, nós na MDR Branco decidimos que, através da segurança jurídica que a gente tem com essa forma de pagamento, seria o melhor modelo a ser seguido. E aí, uma pergunta que eu deixo aqui para vocês. Quanto custa um ponto extra? Né? Tem alguns exemplos aqui de pontos extras, de algumas marcas. Sei lá, 200, 350, R$1.000, né? Então, a cada região e a cada tamanho de ponto de venda tem um preço, eles cobram por esses pontos extras, né? E são diferentes esses preços. Mas, para a gente entender um pouquinho desse cenário, e uma coisa que toda empresa procura essa campanha é viável? De fato, isso vai trazer um retorno, né? Como é que calcula essa viabilidade? Essa é uma pergunta que lá na MDR Branco ela é feita sistematicamente, né? E a gente tem um cálculozinho que a gente aprendeu a fazer, né? E eu vou contar aqui um pouquinho para vocês, pensando, né, numa campanha onde a gente tem lá para investir R$1.200.000. E a gente tem um custo médio de ponto extra de R$500. E imaginem vocês que a gente pode chegar, e eu vou mostrar isso mais na frente, ao número expressivo de 81.242 pontos extras, fotografados, registrados e auditados, tá? Aqui não tem gato por lebre. E aí, a gente tem alguns cenários para esses pontos extras. Se a gente pagasse, se a gente efetivamente pegasse esse dinheiro e desse para a área comercial para ela negociar os pontos extras nas lojas, a gente teria, para 81 mil pontos extras, um investimento de R$40 milhões. Né? Na conta média, como eu falei aqui para vocês, dos R$500 do ponto extra. Se a gente pagasse metade desses pontos extras, a gente iria gastar R$20 milhões. Se a gente tivesse apenas 15% desses pontos extras efetivamente pagos, a gente teria um investimento de R$6 milhões. Porém, o que é que eu quero trazer para a gente, para todos aqui, como reflexão? Investindo 3% desse recurso, né, a gente chega a um número de R$1.200.000. Então a gente tem um custo por ponto extra unitário muito mais baixo do que aqueles R$500 em média, entendendo que é possível chegar a 81.242 pontos extras, como eu mostro a seguir para vocês. Então imaginem
se a gente só tivesse esse recurso, né? A gente investiria apenas 3% do total. E aí, para desenvolver uma campanha de incentivo, né, para a equipe de execução, quais são os objetivos? O que é que a gente pensa como objetivo principal? A gente tem lá, sempre, conquistar mais espaço, conquistar ponto extra, né? Executar corretamente o merchandising, né? Então aqui deve ter algumas pessoas que trabalham em trade, trabalham em marketing, né? E o pessoal do marketing é sempre criterioso, né? Eles criam peças muitas vezes maravilhosas, mas viram para a gente que trabalha na execução e diz assim, coloca lá no ponto de venda. E além de colocar, ele quer que coloque corretamente, né? Então são vários desafios que a gente tem. Então um dos objetivos da campanha é executar corretamente aquilo que foi planejado, aquilo que foi pensado, aquilo que foi executado. Aumentar o sellout dos itens estratégicos, né? Quais são as empresas que não têm itens estratégicos, itens que geram mais rentabilidade? E garantir uma correta precificação. Isso, assim, é fundamental quando a gente pensa como objetivo de uma campanha de incentivo, né? E quem participa dessas campanhas de incentivo, né? Quem é o público? Quem são os maiores interessados? Principalmente os nossos promotores, os líderes de promoção, e aí você chama, em várias empresas tem várias nomenclaturas, supervisor, coordenador de merchandising, os coordenadores regionais e o gerente corporativo, né? Afinal de contas, eu também sou filho de Deus, né? Então, quando a gente pensa numa campanha para a área toda, eu também estou lá guiando esse time, também participo. E aí eu faço uma outra reflexão com vocês. Diante de todo esse cenário, diante de algumas dificuldades, diante de todos esses objetivos e participantes, como fazer um modelo de sucesso? Aqui não é uma receita de bolo, né? A gente, inclusive, tem um produto, né, no nosso portfólio que é mistura para bolo. E lá atrás tem a receita para fazer um bolo. Mas numa campanha de incentivo, nem sempre você tem essa receita de bolo pronta, né? Mas como ter uma campanha de sucesso? E aí eu trago aqui para reflexão da gente. A gente precisa primeiro, né, antes de mais nada, definir uma mecânica. Sem uma mecânica, a gente não sai do canto. Me parece que a apresentação tem um pequeno detalhe ali em cima que não está aqui embaixo, mas está ali. Mas assim, acho que dá para todo mundo entender. E a gente pensou num modelo que fosse fácil. Porque imagina, gente, raciocine aqui junto comigo. Como é que eu faço para comunicar uma campanha no Brasil inteiro, de norte a sul do país, para 2.400 pessoas e um público como promotor, e ela ser eficiente? Esse é um grande desafio, né? Então eu precisava fazer algo que fosse fácil, algo que o promotor entendesse e comprasse aquela ideia. Então a primeira coisa, meu amigo, o que é que eu quero? Aumentar a venda. Realize um ponto extra. O promotor fez um ponto extra, ele participa da campanha. Em segundo lugar, ele precisa registrar, porque não é só fazer o ponto extra, eu preciso comprovar que esse ponto extra foi feito. Então ele registra a foto. E a gente tem um site, né, com um parceiro externo, e ele cadastra essa foto no site, com todos os dados dele, né? E aí a gente tem, através desse site, o status da campanha. E aí eu vou mostrar isso aqui, parece difícil falando aqui para vocês, mas no próximo slide eu mostro para vocês uma campanha de incentivo que a gente realizou no ano de 2016. E aí eu volto um pouquinho no tempo. E essa campanha se chamava Caçadores de Ponto Extra, né? Era um cenário bem desafiador e eu também vou falar para vocês. Ela aconteceu nesse período, de junho a outubro de 2016, 5 meses. E qual era o cenário daquela época, né? A gente tinha marcas desconhecidas pelos nossos promotores, porque nem todo mundo conhecia todo o portfólio da M. Dias Branco. Como vocês viram há uns 3 ou uns 4 ou 5 slides atrás, são inúmeras marcas que a M. Dias Branco tem. Então a gente precisava, a gente tinha uma necessidade latente de aproximação da equipe, né? As nossas equipes eram muito distantes, eu tinha promotores que conflitavam no ponto de venda. Eu tinha promotores que eram funcionários da M. Dias Branco, mas que representavam algumas marcas, e outros representavam outras marcas. Então eles se degladiavam no ponto de venda. Era algo terrível. Então a gente fez um trabalho para que a gente tivesse uma equipe única de merchandising. Então a gente precisava aproximar essa equipe. Material de PDV aplicado com marcas diferentes. Quem aqui já não passou por isso? Faz o display para uma marca, um display para um produto, o promotor vai lá e executa em outra marca, em outro produto, né? Então a gente precisava ter essa preocupação. A gente tinha a falta de visão das marcas regionais do cenário nacional e tinha um cenário que há 2 anos não se fazia uma campanha de incentivo na M. Dias Branco. Esse era o cenário encontrado naquele período. E aí a gente fez essa campanha com aquela mecânica simples. Promotor, faça um ponto extra. Segundo, registre uma foto. Terceiro, coloque essa foto, suba essa foto para um site. Pronto, era apenas isso. E aí, quais foram os resultados que a gente atingiu? Nesse período,
a gente teve uma adesão de 84%, pessoal. Então, uma conta rápida de 2.500 pessoas, vocês já imaginam. A primeira campanha, depois de 2 anos, numa equipe totalmente fragmentada, a gente teve uma adesão de 84%. Né? A gente fez 81.242 pontos extras no período, com um investimento de 1,2 milhão. Né? Então, que número a gente chega se a gente fosse pagar por esse ponto extra? R$ 14,77, pessoal. Se eu pegasse 1.200.000 e dividisse por 81.242 pontos extras que a gente fez, chegaria ao número de R$ 14,77. Detalhe, todos esses 81.242 foram fotografados, registrados por um parceiro, um terceiro, tá certo? E em seguida, auditados pelo setor de compliance da M. Dias Branco. Então, assim, não tem gato por lebre, nem tem como ter. E aí a gente fez, chegou nesse cenário e foi um sucesso, né? E aí vem uma próxima pergunta. Como manter um alto engajamento em campanhas de incentivo? Você faz uma campanha, está num período legal, e aí tem aquela adesão de 84%, mas como manter isso? Porque aí, assim, os desafios aumentam e a régua também aumenta, né? A cobrança para a gente, os líderes aumenta. E aí a gente bolou uma campanha de Natal, para os meses de novembro e dezembro, né? Ainda bem que era para novembro e dezembro a campanha de Natal. E aí, com o mesmo formato. Só que para o negócio da M. Dias Branco, novembro e dezembro é algo muito desafiador. Por quê? Porque é uma época muito sazonal. Tá? Então, assim, os meus pontos extras que eu conquisto durante o ano, eles somem praticamente. Porque vem ponto extra de panetone, de cidra cerezé, de queijo do reino, de vinho, de tudo aquilo que é produto de época. E o ponto extra de biscoito, de macarrão, vai para o espaço. E aí, era um período que eu mais precisava alavancar as vendas. Qual foi o resultado dessa campanha? Em 2 meses. Falei em 84% de adesão, né? Fomos para 85% de adesão, gente. 34.217 fotos enviadas em 2 meses. Investimos R$500 mil e tivemos 36.880 pontos extras. E chegamos a um custo unitário de ponto extra de R$ 13,93. Gente, parece pouco, mas é muita coisa, principalmente se tratando da época sazonal. Esse é o detalhe que eu queria falar para vocês. Eu poderia falar aqui durante 45, 50 minutos, mas fazer 36 mil pontos extras em novembro e dezembro para quem vende biscoito e macarrão, eu posso dizer para vocês, é algo muito difícil, tá certo? É tão difícil quanto a campanha anterior. E aí, eu deixo mais uma pergunta para vocês. Vale a pena realmente investir em campanha de incentivo? E aí eu trago alguns resultados, né? Por quê? Não adianta a gente fazer uma campanha, ela tem uma aderência bacana, o promotor entender a mecânica, ter muita foto registrada, a gente aumentar o volume de vendas, mas e o resultado operacional da empresa? Como é que foi o resultado operacional da M. Dias Branco nesse período? Quando a gente fala de receita líquida, 2015 versus 2016, a gente teve um aumento de 15%. Quando a gente fala de lucro líquido, nesse período, 2015 versus 2016, a M. Dias cresceu nada mais, nada menos do que 34%. E quando a gente fala de EBITDA, nesse mesmo período, a M. Dias cresceu 30%. Tá? E aí eu quero deixar uma coisinha aqui bem esclarecedora para vocês. Não é que as campanhas de incentivo desse período foram as únicas responsáveis por esse resultado. De jeito nenhum. Não foram as únicas, mas eu tenho certeza que elas contribuíram fortemente. A gente está falando de um ano de crise. 2016, quem aqui não sofreu com a crise? E você ter, num ano de crise, aumentar o seu lucro em 34% é algo histórico, né? E óbvio, como eu falei para vocês, as campanhas não são as únicas responsáveis, mas elas ajudam bastante nisso. E aí, a régua aumenta de novo, né? O sarrafo vai subindo, e aí como é que faz? Vem 2017. E aí o diretor olha para mim e diz assim, não, agora você vai ter que criar uma campanha gigantesca. Agora a adesão tem que ser melhor, agora o resultado tem que ser maior. E como é que você cresce com uma base de crescimento muito forte? E aí vem o desafio da gente, né? E aí a gente vai e diz assim, bom, em time que está ganhando não se mexe, né? Vamos fazer uma outra campanha para começar o ano com o pé direito, para recuperar os pontos extras que a gente perdeu no Natal, né? E aí vem o departamento jurídico da M. Dias Branco e diz assim, você precisa cuidar, porque você está fazendo uma campanha e ela está se tornando habitual. E esse é um detalhe, guardem essa palavra, habitualidade. Eu vou falar sobre ela daqui a pouco. E aí começou 2017, né? O sarrafo lá em cima, a gente lá com um desafio gigante,
E começou o ano. E aí eu disse assim, vamos lá, vamos fazer uma campanha para o primeiro quadrimestre. E a gente nomeou essa campanha de campanha Papaléguas. Vamos correr, gente, vamos correr para fazer ponto extra. Vamos pensar no Papaléguas. E aí, qual é o cenário? Cenário, resultado recorde em 2016, como eu mostrei para vocês, né? 34% do aumento do lucro. A gente tem uma mecânica de sucesso, criada e desenhada e trabalhada por nós, da MDR Branco, e tinha uma equipe motivada. Já não era o mesmo cenário de 2016, tá? E aí, pasmem, senhores, olha só, 96% de adesão com essa campanha. Começando o ano, isso me arrepia. Pena que vocês não podem ver que eu estou com um laser, mas isso me arrepia. Porque se você imaginar que 2.500 pessoas você conseguir chamar no Brasil inteiro, de norte a sul, e ter 96% de adesão, modéstia à parte, esse time que está aqui da MDR Branco fez sucesso, né? E aí, gente, quantos pontos extras que a gente conseguiu? Vocês viram lá que a gente tinha conseguido 242, não é isso? Na primeira campanha em 2016. Vamos para quase 90 mil pontos extras. Detalhe, naquela que a gente conseguiu 81 mil pontos extras, eram por 5 meses. Lembra-se? Aqui a gente está falando de quase 90 por 4 meses. E o mesmo investimento, 1,2 milhão. Se a gente transformar isso, né, esse investimento, por mês, um investimento aproximadamente de 300 mil reais. E a gente chega à conta, né, de R$ 13,49 por ponto extra. Quem consegue um ponto extra por R$ 13,49? E aí, quando você pensa que a coisa está boa, que o jogo está ganhando, que o jogo está ganho, né? Vem lá o jurídico e diz assim, Marcos, tu tem que se preocupar com um negócio chamado habitualidade. E aí a pergunta é, devemos nos preocupar com a habitualidade em campanhas de incentivo? E aí eu disse, o que bexiga é isso, habitualidade? Confesso para vocês, eu não sabia o que era. E aí foram me explicar, né? Habitualidade é quando você faz campanhas muito semelhantes, com pagamentos muito semelhantes em folha de pagamento. E aí, gente, os quase 38% de encargo que eu paguei da campanha anterior, sabe para quanto passa? Antes da reforma, 68%. Então, se já era difícil fazer uma campanha com quase 40% de encargo, imagina com quase 70%. Imagina de 1.200.000 eu ter que dar, né, 70% para o governo. Um absurdo, né? E aí disse assim, te vira nos 30, faz uma mecânica diferente, algo que seja inovador, vai lá, tu é bom, tua equipe faz. E a gente criou uma campanha chamada Batalha no PDV, né? E essa batalha, ela aconteceu nos meses de junho e julho. E qual era o cenário? O cenário era, a gente precisava quebrar a habitualidade, né, em formato e em pagamento. Tinha uma equipe engajada e motivada. A gente tinha um período, né? A M Dias ela é muito forte no Nordeste, né? Tem mais de 60% de participação de mercado no Nordeste. E naquele período de junho, principalmente em junho, tem a época junina, né? Que é um período muito forte, uma sazonalidade muito forte naquela região. Então a gente precisava estimular a criatividade da equipe e, nesse caso aqui, não era fazer um simples ponto extra como as campanhas anteriores. A gente disse assim, agora a gente quer mega exposições. A gente não quer um ponto extra normal, a gente quer algo grandioso. E aí, um negócio simples. O promotor fazia o ponto, não tão simples como os anteriores, cadastrava no site e eles batalhavam entre si, mas só valia pontos dessa magnitude. Alguns exemplos que eu trago aí para vocês. E ele ia lá, votava se ele gostava, se não gostava, e depois a gente apurava. Tinha uma apuração regional, onde os 3 melhores passavam, depois uma apuração nacional, né? E aí, gente, olha a adesão. Campanha nova, comunicação nova, a equipe a mesma e a localização, né? O Brasil inteiro. Porque assim, chegar a 90 e poucos % de engajamento de uma coisa que o promotor já sabe como faz é uma coisa. Aqui eu precisei comunicar tudo novamente, tudo de forma diferente. E a gente fez e conseguiu chegar a 83% de adesão, com 42 mil votos apenas internos. Então, de 2.500 pessoas se transformaram em 42 mil votos, ou seja, eles realmente trabalharam na votação e na divulgação da campanha. Fizemos 2.639 mega exposições, como vocês viram ali, tá certo? E investimos 170 mil. E aí, de fato, o investimento ele sobe um pouco, mas a gente está falando não de um ponto extra comum. Imagina você pagar R$ 65 por uma ilha de 4 pallets numa loja de um Extra, por exemplo, ou numa loja de um Carrefour, né? E assim, quando você faz um ponto extra como esse, uma mega exposição como essa, até o próprio gerente da loja ele não quer retirar.
porque ficou bonito. Então ele vai deixar passar mais tempo do que o habitual, sabe? E foi esse. E aí outros exemplos que eu trago aí para vocês, ó. Castelo, trem, moinho, Titanic, ó. Tem até um Titanic aqui, ó. De verdade, fizeram até um Titanic. Fizeram aqui um ponto extra giratório aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, gente, ele entrou para o livro dos recordes. É o ponto extra mais alto do mundo. É esse aí. Com a marca Isabela. E aí, gente, eu preciso correr um pouquinho, que eu tenho 4 minutos. Mas, continua valendo a pena investir em campanha de incentivo? O que é que vocês acham? Por quê? 2016, recordes históricos lá, de faturamento, de EBITDA, de lucro. E em 2017, agora, os dados são apenas do primeiro semestre, tá certo? Lá a gente estava falando do ano inteiro. Então a gente teve agora, só no primeiro semestre de 2017, numa base forte de crescimento de 2016. Crescemos 4% em receita líquida. Em lucro, 40%. Primeiro semestre desse ano versus primeiro semestre do ano passado. EBITDA, 31% a mais. E esses dados, gente, não sou eu que estou falando, não é da boca para fora. Esses dados estão divulgados na CVM, porque a MDR Branca é uma empresa que tem ações na Bolsa, tá? Então, só para vocês entenderem, não é que as campanhas de incentivo, elas foram responsáveis por esse resultado. Não, não, não. Mas elas contribuíram fortemente para isso, tá? E aí? E o que é que já está por aí? Porque a gente fez, e o sarrafo vai aumentando, né? Eu não sei em que momento que eu vou conseguir continuar pulando. Mas, como diria um antigo chefe meu, ele disse assim, vai pulando, tu não é sapo, mas dá teus pulos. E aí, vamos lá para 2017. Começamos o ano com o pé direito e criamos um outro incentivo. Esse é um ponto extra que hoje ele está na loja do Extra do Itaim, lá em São Paulo. Se tem alguém aqui de São Paulo, né, se tiver curiosidade quando voltar, por favor, visite e vá procurar esse ponto extra, ele está lá no dia de hoje, tá certo? E esse incentivo chama-se Cruzada MDB, que vai de setembro ao dezembro desse ano. E aí, gente, chegando à parte final agora da minha apresentação, o que é que eu trago para a gente aqui, para todos nós, inclusive para mim, como reflexão? Eu fiz algumas perguntas para os senhores e senhoras, mas eu quero fazer uma pergunta final que isso me move, isso me chama muito. Porque, assim, trabalhar com quase 2.500 pessoas é muita gente. E gente gosta de gente. E tem que gostar de gente de graça. Não é por ganhar alguma coisa, não. E até onde uma campanha de incentivo pode levar a sua equipe? Não só a minha, mas a equipe de vocês também. Tá? Essas são algumas mensagens de grupos de WhatsApp. Me perdoem em português, né? Nosso promotor nem sempre está preparado com o português pronto. E aí o Estaciano foi lá e disse assim, ó, e só tem ajudado muito essas campanhas, aumentando a qualidade de vida. O outro foi lá e disse assim, ó, meu sonho de me informar, desculpa, é formar, tá? Muito obrigado, sei que o ano é difícil, pois é um ano de crise. E através das campanhas realizadas pela empresa, estou conseguindo pagar minha faculdade. Gente, isso tem preço? E aí, gente, outra veio lá e me disse assim, ó, os meus parabéns vai para MDR Branco por essa campanha de incentivo Cruzada MDB, que nos dá garra e vigor. E aí, para finalizar, eu trago aqui um pouquinho da história de um cara chamado Nilmar. Nilmar é um líder de promoção que eu tenho lá em Recife. E Nilmar, ele tem um desafio comigo. Esse é Nilmar. Ele já aparece aqui no cantinho, tá vendo? A cada nova conquista da casa dele, ele me manda uma foto. E Nilmar está me devendo uma Coca-Cola que a gente ficou de tomar na laje da casa dele, né? Então, a cada conquista, seja um reboco da casa dele, ó lá, aquela Coca-Cola, bom dia, meu chefe, aí está quase perto da gente tomar aquela Coca-Cola. Ele me promete, né? Depois ele diz assim, a laje já terminou, agora estou tentando levantar, desculpa o português, a alvenaria, mas a gente vai tomar essa Coca. Ele continua me prometendo, né? E só alegria. E aí ele vai lá e diz assim, agora eu reboco, meu chefe. Estou muito feliz, para mim é uma alegria muito grande. E agora, 2 semanas, Nilmar me mandou essa foto. Essa é a escada. Era a parte final da casa. Desculpa aí um pouquinho da emoção, porque realmente mexe com a gente assim. Mas ele ainda não pagou a Coca, tá? É só para deixar claro para vocês. A escada já está pronta, a casa está quase pronta, né? E aí, gente, eu queria agradecer a todos vocês. Eu deixo aí meus contatos. Eu moro lá em Recife, naquela cidade maravilhosa, né? Aí tem meu celular, tem meu Facebook, tem meu e-mail,
tem as redes sociais. Eu queria agradecer a todos vocês e queria que vocês pensassem um pouquinho nessa reflexão. Campanha de incentivo, ela tem que ser boa para todo mundo, para o promotor, para o líder, para o supervisor, para o coordenador, mas principalmente para ajudar a gente a ser gente melhor, tá? Então, eu não vou ter mais tempo para a gente fazer perguntas, mas eu vou estar por aqui o evento inteiro e eu queria me colocar à disposição de vocês. Caso alguém tenha alguma pergunta, eu estou à total disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Bom evento. Obrigado.